Olá, meus caros, aqui é o Tape 360 de volta ao quadro Heróis da Ação, agora comentando os filmes da franquia do belga Jean-Claude Van Damme. E aqui, infelizmente, eu vou ter de tecer alguns comentários do filme que foi mais defenestrado na carreira do belga, o filme que muitos odiaram, o filme que foi jogado no limbo, ou estão tentando jogar no limbo, até mesmo alguns influenciadores digitais, que é Street Fighter, A Última Batalha. Um filme baseado no videogame Street Fighter de 1994, escrito e dirigido por Steven Souza, baseado na série de videogames homônima, desenvolvida e publicada pela Capcom. Foi um dos dois filmes lançados em 94 que adaptaram especificamente Street Fighter 2. Após Street Fighter 2 e Animated Movie, a animação, né? Street Fighter 2, a animação. Distribuído pela Universal Pictures dos Estados Unidos e pela Columbia TriStar Film Distributors internacionalmente, o filme é estrelado por Jean-Claude Van Damme e Raul Julia em seu último papel no cinema. Além de ter participações especiais de Barman, Devon Chapa, Kylie Minogue, Ming-Na Wen e Wes Studd. Essa Ming-Na Wen aí, ela viria protagonizar alguns papéis na Marvel, também participou daquela série chata chamada Agentes da S.H.I.E.L.D., né? Enfim, estava envolvido em filmes de super-heróis aí na Marvel. A adaptação foca tal, que já spoilers, não veio o caso ressaltar. O filme foi um sucesso comercial, com uma bilheteria mundial aproximadamente 3 vezes maior do que seus custos de produção. Lançamentos em vídeo, home video e transmissões televisivas também foram lucrativos, embora tenha rendido a Capcom um retorno de 15, bilhões de 165 milhões de dólares em bilheteria e mídia doméstica. Ele foi mal recebido pela crítica e pelos fãs devido ao seu tom exagerado, infidelidade ao material original e efeitos especiais exagerados. No entanto, a atuação de Raul Julia como o general M. Bison foi aclamada pela crítica e lhe rendeu uma indicação póstuma de melhor ator coadjuvante no Saturn Awards. Olha que interessante. E o filme se tornou um clássico cult desde então. O filme foi a última atuação de Raul Julia no cinema, já que ele faleceu de um derrame 2 meses antes do lançamento. O filme é dedicado à sua memória. Para o papel do general M. Bison, Raul Julia pesquisou vários ditadores e chefões do crime, suas vidas e personalidades, e imitou muitas das suas características para incorporar o personagem Bison, notavelmente os gestos de Benito Mussolini, os maneirismos de Joseph Stalin, Pablo Escobar e sua elusividade e amor de Adolf Hitler pela arte. Olha só que interessante. Raul Julia também abordou o papel com um tom shakespeariano, interpretando Bison no mesmo tipo de vilão de Ricardo III. De acordo com o elenco e a equipe, não foi fácil trabalhar com Jean-Claude Van Damme, devido a uma combinação de ego profissional e abuso de substâncias. Sendo a maior estrela do filme, Van Damme conseguiu uma suíte presidencial de hotel com academia instalada em seu quarto, mas frequentemente se recusava a sair do hotel ou do trailer até se sentir pronto. Quando saía, costumava levar álcool para o set de filmagens ou levar horas para filmar suas cenas. Em contraste, todos adoravam Kylie Minogue, elogiando-a por seu profissionalismo e generosidade, como contratar uma boate e pagar bebidas para todo elenco e equipe para tornar a difícil filmagem um pouco mais fácil, as filmagens dela, né? A filmagem do filme em geral. Elogios semelhantes foram dados a Raul Julia, que estava acompanhado de sua família devido a um câncer de estômago em estado terminal. Apesar de sua saúde debilitada e seu estado frágil, todos relataram que Raul Julia estava sempre concentrado, frequentemente brincava com o elenco e a equipe após as filmagens e era uma alegria trabalhar com ele. Jean-Claude Van Damme revelou mais tarde que durante as filmagens teve um problema com drogas, usando 10 milhões, né, de dólares em cocaína por semana. 10 milhões ele consumia. Em um caso com Kylie Minogue. O diretor Steven Souza confirmou em 2018 que o vício de Van Damme em cocaína causava constantes interrupções durante as filmagens.
O estúdio havia contratado um vaqueiro para ficar de olho em Van Damme, né? Uma espécie de vaqueiro, né? Enfim, vaqueiro para ficar de olho em Van Damme. Mas essa pessoa também era uma má influência. Então, olha só, cara. Contrataram o cara pra ficar de olho no Van Damme, pra ver se ele deixava de usar cocaína, né, consumir drogas, mas o cara também era pior do que ele. O astro da ação, né? O astro de ação frequentemente ligava para dizer que estava doente. Ele ligava, né, para o Steven de Souza dizendo que estava doente. Saía do set de filmagem, chegava atrasado ou nem aparecia, forçando Steven de Souza a encontrar outras cenas para filmar a fim de recuperar o tempo perdido. Puta merda, cara. Acho que esse filme aqui, se a gente for levar aqui em conta, ele catapultou a carreira do Van Damme, né? Catapultou a carreira do Jean-Claude, né, cara? Mas agora eu vou comentar aqui sobre a obra. Vamos lá, eu vou tentar ser imparcial aqui. Nós estamos aqui um filme baseado num videogame mundialmente famoso, Street Fighter, na época dos fliperamas ainda, dos arcades, né? Falando aqui, eu particularmente nunca fui fã do jogo, tá? Nessa época eu já tava só vendo os filmes do Van Damme, já tava vendo filmes de artes marciais. Eu jogava videogame sim, joguei muito Master System, antes do Master System o Atari, o Super Nintendo eu nunca joguei, tá? Acho que nunca vou jogar. Enfim, né, eu gostava de videogames, cara, mas eu também, apesar de não ser fã do Street Fighter, porque eu acho, na minha opinião, de tempo 360, que a história do Street Fighter é uma história muito simples, não exige muita inteligência, né, muito cérebro, para você finalizar o jogo, tá? Na verdade, ele é muito fácil de finalizar. É um jogo que ocorre uma disputa, né, uma disputa de torneios de rua, tá? Torneios de rua, lutador de rua, Street Fighter, lutador de rua, onde cada um desses lutadores enfrentam um lutador de uma modalidade de um país diferente, né, de um continente, tá? Então essa é a premissa básica do game Street Fighter. Mas só que é o seguinte, quando eu era adolescente lá nos anos 90, tinha alguns colegas meus de escola ali, eles ficavam no fliperama e ficavam loucos ali, né? O filme era muito falado. E quando a gente vê que um filme chamado Street Fighter, ele iria ser adaptado para os cinemas, a euforia foi inevitável. Todo mundo ficou eufórico, eu lembro muito bem disso. E eu, como era fã do Van Damme, vendo o Van Damme fazer um desses personagens, lutadores de rua, que ele faz aqui o Coronel Gaio, né? O Coronel William Gaio, né? O Coronel Guile, a gente chama de Guile Gaio, né? Gaio. E aí a gente fica sabendo que o Van Damme vai fazer esse coronel, vai lutar contra os demais lutadores, um torneio de rua, negócio. A gente pensa, pô, o filme vai ser um filme sujo, né? Um filme sujo no quesito de Street Fighter mesmo, negócio que vai honrar o videogame, é uma história muito simples, como já disse aqui, que os caras vão sair na porrada ali, aí a gente pensou, pô, vai ser igual o Bloodsport, ou o Grande Dragão Branco, vai ser algo bem, que o Van Damme vai voltar a fazer aqueles filmes de porrada mesmo, todo mundo ficou eufórico. Eu lembro que quando eu fui no cinema assistir esse filme, o cinema estava congestionado, para vocês terem uma ideia, congestionou as salas de cinema, não tinha lugar para ficar. Foram dois exemplos que eu vi que o cinema estava congestionado. Foi nesse filme de Street Fighter e um pouco mais lá, né, nos anos antes ali, com o Exterminador do Futuro 2 e o Julgamento Final. Foi a única vez que eu vi as salas congestionadas mesmo, que não tinha nem lugar para aceitar, não tinha como você comprar o ingresso, porque já estavam todos vendidos, a sala já estava lotada. Até que eu fui num outro shopping ali e acabei assistindo esse filme, onde eu consegui assistir, né, ele com a sala que não estava lotada. Enfim. Só que é o seguinte, cara, eu vou falar aqui uma opinião muito sincera. Apesar de eu gostar do filme, né, ele é um filme não é um filme de luta, tá? É um filme que eles tentaram criar uma história de super-herói ali, mudaram muita coisa do videogame, tem personagens ali que não apareciam no videogame, como o tal Capitão Savada, eu pelo menos nunca ouvi falar desse personagem, e um tal de T-Rock, eu não me lembro de ter visto T-Rock no videogame. Os únicos personagens que eu via no game era Chun-Li, o Gaio, o Bison, o boxeador, e aquele cara que usava o moicano, tá? Enfim, e o Honda, o lutador de sumô, e o Ryu e o Ken, tá? Que aqui no Street Fighter eles têm um papel até, vamos dizer assim, um papel importante, mas ao mesmo tempo meio que deturpado do game original, da história do game original, né?
Ou seja, vocês aqui não vão ver um filme onde vocês vão ver esses personagens lutando. Vocês vão ver um filme que eles levam meio que na zoeira ali, né? Eles levam meio que na zoeira. Mas falando particularmente, eu vou falar que por mim, não me incomodou, porque eu estava mais ali por causa do Jean-Claude Van Damme mesmo. Porque o Van Damme ia distribuir algumas porradas ali, cara. E a gente queria ver, né, obviamente, o personagem de Van Damme, que é o Guile Gaio versus o General Bison, aqui vivido pelo Raul Julia, que inclusive eu tenho algumas críticas positivas e críticas negativas para falar sobre, para ressaltar sobre o Raul Julia. A crítica positiva, obviamente, que ele encarnou muito bem os ditadores como Adolf Hitler e os outros, né, que eu já ressaltei aqui. Isso aí ele encarna muito bem mesmo, cara. Só que o ponto negativo do Raul Julia é que quando ele vai lutar, o personagem dele, né, que é o Bison, ditador, cruel, impiedoso, quando ele vai lutar contra o personagem do Jean-Claude Van Damme, que é o Gaio, né, que é o Guile, pô, a gente sabe que o Raul Julia não estava em condições ali de protagonizar cenas de ação, né, cara? Enfim, deviam ter colocado o dublê ali. E, ou seja, ficou muito fácil para o personagem do Jean-Claude, que é o Gaio, que é o Guile, vencer ali, cara. Vencer. Porque eu acho, né, que pelo menos se o roteiro pensasse um pouco mais, devia ter colocado o dublê ali, né? Porque vendo que o Raul Julia não estava em condições de fazer as cenas de ação. Mas mesmo assim ele fez, né, cara? Deu um jeito ali. Mas, pô, eu acho que para uma batalha final, né? O Street Fighter, a batalha final, que seria o The Final Showdown, né? Do filme, o Guile versus Bison, e eu ter colocado um dublê ali, cara, para não ficar tão fácil pro personagem do Jean-Claude Van Damme e vencer o Bison, cara. Tanto que ele não vence facilmente, né? Eu não vou contar aqui algumas coisas que acontecem. Ele é nocauteado na primeira parte da luta, mas depois o Van Damme sofre um pouco. Mas também, de certa forma, acaba nocauteando o Bison. E outra coisa, o Bison ele volta, tá? Assim, nas pós-créditos ele acaba voltando, eu não vou dizer como, cara. Obviamente. Mas eu acho que esse foi um ponto negativo do filme. Pelo menos na parte, né, que a gente tava mais esperando. A luta, né, cara? Enfim, o Gaio versus o Bison. E aí depois na reta final do filme eles tentam fazer igual ao videogame, né? Temos lá ali o Ryu e o Ken versus o Vega, né? E o Vega e o Sagat, né? É o único momento que você vai ver ali que é muito voltado para o game, né, cara? E o boxeador usando as luvas, a Chun-Li dando os golpes dela, que inclusive tá muito bem aqui no filme, eu achei, né? A atriz é muito bonita. Só que é o seguinte, cara, ele tem mais um defeito desse filme. Que nem o personagem Carlos Blanca, que é um lutador brasileiro, né? Pô, aqui o Carlos Blanca, ele foi transformado num Hulk, cara. Um Hulk meio mal feito, né? Ou seja, produtos químicos ali, né? Materiais ali, né? Criaram, né? Esse monstro, né? Que foi usado pelo General Bison ali para destruir todo mundo. Só que o monstro que não saiu perfeito, cara. O Blanca, ele nem é um lutador, né? Enfim, também é outro personagem que não souberam como explorar, cara. E isso deixou muitos fãs do videogame irados, né? E aqui eu entendo mesmo que, por exemplo, assim, pô, eu sou muito fã do Hulk. Aí eu vou ver lá o Vingadores 2 e vejo que o Hulk tá passando vergonha com a Hulkbuster, tomando pau ali, apanhando pra caralho, e nada do que foi apresentado no trailer aconteceu de verdade. Cara, aí eu entendo os fãs do Street Fighter, os fãs do jogo. Pô, eles estavam esperando um filme muito mais assim, voltado à violência e tudo mais, mas acabou não acontecendo. O filme quase de super-herói, né, cara? O filme de super-herói, algumas piadas ali, mas eu estava lá mais pra ver o personagem de Jean-Claude Van Damme, cara. Mas esse filme poderia ter sido um filme ruim se não tivéssemos o Van Damme ali, cara. Embora o Van Damme está com todos esses problemas de drogas, ele poderia ser uma bomba completamente, pelo menos pra mim, uma bomba desprezível, caso fosse um outro cara ali, cara. Ia ser uma bomba mesmo. Aí ia se salvar poucos momentos do filme. Bom, o vídeo já chegou ao fim. Eu acho que Street Fighter, A Última Batalha, é um filme que, infelizmente, catapultou a carreira do Jean-Claude. Eu daria uma nota 8.8 do filme, eu até gosto do filme, cara, por causa do Van Damme. Fique ligado nesse canal que sexta-feira que vem, sexta-feira não, sábado que vem eu volto com mais um filme relacionado com a carreira do belga Jean-Claude Van Damme, que aí ele tentou revitalizar, porque acho que esse filme queimou mesmo um pouco a imagem dele ali, beleza? Vou ficando por aqui, meus caras. Um abraço a todos e saudações do Tempo 360.